cântico, a gente viaja na história, né? Nosso Deus, Ele é Deus poderoso, grandioso, Senhor de toda honra, glória, poder, majestade. Quando canta e adora a Deus esse cântico, eu lembro dos reinos, dos povos que Deus venceu, que Deus derrotou, e a palavra dele venceu e prevaleceu diante de todos. Poderia falar de, os impérios do Velho Testamento, o Império Romano e tantos outros impérios que surgiram para tentar bloquear, impedir a graça, o Evangelho, mas ninguém conseguiu derrotar esse Deus poderoso, grande. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 2 Coríntios capítulo 8. Na verdade eu tinha duas palavras, que é uma palavra pastoral e isso não oferta, mas como a palavra que Deus me deu, ela pode tomar um pouquinho de tempo, eu vou fazer a junção das duas. Na verdade eu não vou fazer a junção das duas, eu vou usar só uma, mas eu vou aproveitar um pouco mais do tempo, trazer algo que Deus revelou no meu espírito hoje de manhã aqui, o tempo que eu tive com Ele. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 em diante. Vamos lá? Diz assim, Paulo, escrevendo essa epístola aos Coríntios: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Por quê? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Bom, deixa eu tentar te dar um contexto aqui. A igreja de Jerusalém estava passando por muitas necessidades, provações e necessidades físicas. Só que a igreja de Jerusalém foi a igreja que levou o Evangelho da graça para o mundo, inclusive para as igrejas da Macedônia. Então a igreja de Jerusalém foi um canal da graça, da bênção de Deus na vida dessas igrejas. E nesse momento então a igreja de Jerusalém está passando por muita dificuldade, muita necessidade. As igrejas da Macedônia ficaram sabendo disso através dos homens de Deus e de Paulo, e quando eles souberam disso, o texto está aqui bem claro, sendo uma igreja pobre, não eram ricos, era uma igreja pobre, não miserável, pobre, limitada financeiramente, mas mesmo assim rogaram. Rogar é clamar, é como se eles estivessem se ajoelhando diante do apóstolo Paulo, falando: Paulo, pelo amor de Deus, nos dê essa graça, nos dê essa honra, nos dê essa oportunidade, nos dê esse privilégio de poder ofertar e abençoar a igreja de Jerusalém, que está passando por necessidades. E eu fiquei pensando, por que eles chegaram a esse ponto? O texto deixa bem claro que eles não só deram oferta, foram muito além do que Paulo esperava, mas também se prontificaram a dar a sua própria vida, a dar a sua própria vida em benefício e em prol
igreja de Jerusalém. E não só em favor da igreja de Jerusalém, mas estavam dizendo assim: Paulo, estamos aqui, pode contar conosco, estamos juntos nesse propósito de abençoar a igreja de Jerusalém, que está carente, que está necessitada. O que leva essa igreja a fazer isso? O que leva uma igreja a dar além das suas posses? O que leva uma igreja a dar e consagrar toda a sua vida em prol de Cristo, do reino de Cristo? O que leva essa igreja a se dispor a servir e a ajudar e abençoar os apóstolos nesse projeto, nesse propósito? E aí, dá vontade de dar um estudo sobre esse capítulo, mas não posso dar, não tenho tempo para isso. Mas eu quero te falar, eu quero te dizer que o Espírito de Deus trouxe uma revelação que está no próprio capítulo e que abriu meus olhos. Vamos lá. Versículo 9. Olha o que Paulo diz para essa igreja: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está revelando o que levou esta igreja a se doar, a se entregar, a se dedicar, tudo que tinha, tudo que era, em prol dessa necessidade da igreja de Jerusalém. É porque eles conheciam a graça de Deus. Eles entenderam a graça de Deus. Não é entender a graça de Deus por uma mera informação. Eles experimentaram dessa graça, eles provaram dessa graça, eles foram abençoados com esta graça, eles foram encharcados com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo diz: que graça é essa? É que ele, sendo rico, você crê que o seu Jesus é rico? Você consegue medir a riqueza de Jesus? Você consegue medir? Seja ela a riqueza física, espiritual, que seja, não dá para medir, né? Ele criou os céus, a terra, o universo, as galáxias, e poderíamos ir longe. Esse Jesus, ele era rico, muito rico, continua sendo rico. Sendo rico, se fez pobre, se destituiu de toda a riqueza que ele tinha na glória. Ele se fez pobre por amor dessas igrejas. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus, sendo rico, se fez pobre por amor a você, por causa de você. Você é alvo do amor de Deus. Ele abriu mão de toda a riqueza que ele tinha para adquirir uma riqueza que é maior do que todas as riquezas que ele tinha, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Se tornasse rico. Deus te criou para você ser rico. Eu não estou falando aqui de riqueza material, apesar que Jesus pode fazer você ser rico materialmente. Eu estou falando, caiu hoje cedo, quase que caiu aqui de novo. Jesus quer que você seja rico em todas as áreas. Jesus quer que você seja rico em cada detalhe da sua vida. Ele pegou a sua miséria, a sua dívida, a sua pobreza e lançou sobre ele. Ele pegou toda a riqueza, toda a glória, toda a graça, toda a bondade, toda a benignidade, pegou o fruto do Espírito Santo e colocou dentro de você, dentro do seu coração. Essa igreja entendeu. Eles falaram: peraí, se Deus que é Deus, e Jesus que é Deus, que é Rei, que é Senhor, que é rico, que é poderoso,
se fez pobre, pegando toda a sua riqueza para investir em mim, que era um mero, terrível pecador. O que eu posso fazer para esse Deus? E aí, faz eu lembrar de um outro texto, está lá em Lucas 19, que fala de Zaqueu. Zaqueu era muito rico. Só que a riqueza de Zaqueu era fruto da corrupção. Mas Zaqueu teve um encontro com a graça. Teve um encontro com Jesus. Zaqueu experimentou dessa graça. Concorda comigo? Ele experimentou dessa graça e ainda levou essa graça lá para a casa dele, lá para o lar dele. E aí vocês conhecem a história, não vou ler, meu tempo não dá aqui, mas os religiosos começaram a julgar, começaram a condenar Zaqueu diante de Jesus. E de repente, antes de Jesus falar qualquer coisa, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu vou dar a metade de tudo que eu tenho para os pobres, para os carentes, para os necessitados, para os desvalidos. Para começo de conversa, eu vou dar metade dos meus bens. Como se não bastasse, se eu defraudei alguém, eu estou contando aqui para todo mundo, ó, quem foi defraudado por mim, eu quero dizer diante de Jesus, vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que fez Zaqueu fazer isso? Ser desprovido de tudo, de todos, de qualquer coisa que ele pudesse ter, porque ele experimentou da graça, ele provou da graça, ele mergulhou na graça, ele descobriu a graça, ele se encheu da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando você prova e experimenta dessa graça, qualquer outra coisa perde valor, qualquer outra coisa perde significado, qualquer valor deste mundo é algo de somenos diante dessa riqueza, diante dessa glória, diante dessa graça. E aí, eu quero dizer para os irmãos que o que muitas vezes nos falta é lembrar que um dia recebemos essa graça, ou de fato provar dessa graça. Porque quando nós provamos dessa graça no dia a dia, você é um homem livre, você é uma mulher livre, você é desprendido de qualquer coisa. O pecado perde a graça, o mundo perde o sabor, as vozes mentirosas do inimigo perdem o seu poder. Está entendendo? Quando você prova e experimenta dessa graça, o desânimo cai por terra, o abatimento vai embora, a preguiça e o cansaço perde a sua força sobre a sua vida, a indisposição é banida do seu coração, porque você provou da graça, você experimentou da graça, você se encheu da graça que é Cristo. E aí não há necessidade de ficar forçando a pessoa a dizimar, não há necessidade de ficar obrigando a pessoa a ofertar, não há necessidade de ficar forçando a pessoa a evangelizar, não há necessidade de você ficar na força do seu braço e do seu argumento, tentando convencer as pessoas de servir a Jesus, de buscar a Jesus, de adorar a Jesus, de louvar a Jesus, de servir a Jesus, de ofertar, de dizimar. Por quê? Porque quando você prova da graça é algo espontâneo, quando você se enche da graça é algo natural. Jesus não forçou Zaqueu a dar metade dos bens, Jesus não obrigou Zaqueu a restituir 4 vezes mais. Paulo aqui, se você prestar atenção, quando ele fala a essas igrejas, ele não está aqui dando mandamento, dando ordem, obrigando, forçando essa igreja a fazer.
tal coisa. Pelo contrário, é essa igreja que está forçando Paulo, que está colocando Paulo até contra a parede, no bom sentido da palavra, para que Paulo deixe eles ofertarem, para que Paulo deixe eles dizimarem, para que Paulo deixe eles servirem a Jesus, servindo aquela igreja, a igreja de Jerusalém, que tinha sido o canal da graça. A nossa oração, minha oração para você hoje, se você já provou dessa graça, compartilhe dessa graça. Se você não está provando dessa graça, prova dela hoje, experimente dela hoje, se alimente dessa graça hoje. Sabe, irmãos, a teologia da prosperidade ensina o seguinte: você tem que dar para ser rico, você tem que dar para ser próspero, você tem que dar para que Deus te dê mais ainda, você tem que dar e por aí vai. Mas assim, é o dar para receber. Mas nesse texto aqui eu entendi algo totalmente diferente. O que eu entendi do texto aqui é que você não precisa dar para ser. Eu entendi nesse texto que pelo fato de você ser, você dá. Entendeu a diferença? O texto está claro. O texto está muito claro. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, sendo rico, se fez pobre por causa de você, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Você não vai ser rico, você não vai ser próspero, você não vai ser abençoado, você já é. Você já é rico aos olhos de Deus, você já é abençoado aos olhos de Deus, você já é próspero aos olhos de Deus. Essa igreja entendeu, interessante. Eu vou ter que parar, né? Senão eu vou pedir para o pastor Daniel pregar hoje aqui. Presta atenção, essa igreja aqui, ela não era rica. Os irmãos dessa igreja aqui não eram ricos. Eles não eram ricos financeiramente aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, eles eram ricos. E por serem ricos aos olhos de Deus, se tornaram prósperos e abençoados. Ei, deixa eu falar algo. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos. Não. É as bênçãos que vai correr atrás de você. Amém. É ela que vai correr atrás de você. Mas vou além aqui. É que a gente vai falando isso que Deus vai trazendo entendimento espiritual. As bênçãos não vão correr atrás de você. No Velho Testamento, lá em Deuteronômio 28, fala que elas corriam atrás das pessoas. É que eu lembrei de um texto aqui, eu vou te afirmar biblicamente. As bênçãos não vão correr atrás de você. Elas já tomam conta de você. Ela já entrou na sua vida. Ela já faz parte da sua vida. Elas já são a sua vida. Lá em Efésios fala que nós fomos, está em que tempo? Nós fomos ontem lá na casa do pastor Daniel, está em que tempo? Passado. Então você não será e você não é, você já foi. Só que o que eu amo na língua grega, e por isso eu acho que Jesus veio no tempo certo, na hora certa, é que o termo na língua grega é presente contínuo. Você é abençoado hoje, você é abençoado amanhã, você é abençoado semana que vem, você é abençoado mês que vem, você é abençoado ano que vem, você é abençoado eternamente. Pastor, mas por que eu não vejo a materialização dessas bênçãos todas sobre a minha vida? É porque de repente é que você está correndo atrás das bênçãos e não entendeu que ela já está com você. É que de repente você está tentando ser, sendo que você já é.
Então, em nome de Jesus, seja essa igreja, tenha o coração dessa igreja, tenha o coração de Zaqueu. Eu encontrei a bênção, eu encontrei a graça, eu encontrei o favor de Deus, eu encontrei a bondade do Senhor na minha vida, ela mora no meu coração, eu vou partilhar, eu vou compartilhar. Por isso ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Depois em casa você lê com mais atenção, aí o texto fala que a graça de Deus te prospera e te abençoa em todas as áreas, suprindo todas as suas necessidades. Então nessa noite nós vamos orar. Primeiro, para que o Espírito de Deus nos dê essa revelação, nos dê o entendimento dessa palavra. Nós vamos orar para que essa palavra venha ser, quando a gente come, né, o alimento passa a fazer parte da gente. Que esse alimento espiritual possa fazer parte de você, possa fazer parte da sua vida. Nunca mais ande de cabeça baixa, nunca mais ande desanimado, nunca mais se sinta menor ou inferior, nunca mais acha que precisa ou que necessita de algo. Você já tem tudo, você já tem tudo. Agora distribua, compartilhe. Eu quero que você se coloque de pé. Precisamos compreender essa graça cada vez mais. Compreender essa graça cada vez mais. Se essa graça ficar claramente compreensível ao seu coração, ninguém te segura, ninguém te abala mais. Minha oração por nós é para isso, é para que essa graça penetre profundamente no seu coração. Pai, Espírito Santo, a tua palavra diz que Jesus, que era rico, se fez pobre por causa de nós, por amor de nós. Teu filho Jesus pegou todas as nossas dívidas que eram impagáveis e colocou na conta dele. Mas ele não só pegou as nossas dívidas e pagou as nossas dívidas, ele pegou toda a sua riqueza, ele pegou toda a sua glória, ele pegou toda a sua graça, ele pegou toda a sua bondade e colocou dentro do nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos dê a compreensão de quem nós somos em Cristo, nos dê a compreensão de quem nós somos em Cristo, para que a partir do momento, Pai, que entendermos quem nós somos, vamos viver, vamos praticar e vamos agir baseado em quem nós somos em Cristo Jesus. Pai, que nessa noite essa palavra possa permear nossa mente, possa penetrar o nosso coração, possa se tornar parte da nossa vida, e que nós a partir de hoje sejamos totalmente despreendidos, ó Pai, de qualquer coisa, e que nessa noite, Pai, nós possamos entender que mais bem-aventurado é dar do que receber. Oh Jesus Cristo, que nosso coração seja igual ao coração desta igreja, porque eles não quiseram só dar o recurso material, eles colocaram as vidas deles diante do Senhor, eles apresentaram a vida deles como um sacrifício vivo, santo e agradável aos teus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus servos, aqui está a tua igreja. Pai, o que o Senhor fez naquela igreja, o Senhor pode fazer na nossa igreja. O que o Senhor fez naquela época, pode fazer agora. O que o Senhor realizou, Pai amado, na igreja primitiva, o Senhor pode realizar em nossos corações nessa noite. Pai, tira-nos do comodismo, tira-nos de uma visão pequena
olhos, nós somos a igreja do Senhor, que foi comprada por um preço alto. Aleluia! Nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você pega a sua oferta, seu dízimo, você que trouxe, e coloca diante ali. Nosso gastor final sincronizado. Quero dar rapidamente os avisos, passar a palavra para o pastor Daniel. Empresta o boletim só para isso. Por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Bom, terça-feira nós estamos tendo uma célula. Nós damos o nome de Célula Evangelística. Por que esse nome? Porque algumas pessoas ali, tirando nós que somos os membros da igreja, ainda não são membros batizados da nossa igreja, ainda não estão na vida da igreja por enquanto, mas estão participando dessa reunião, estão recebendo o Evangelho de Cristo e logo cremos que elas vão fazer parte de uma maneira atuante, ativa e permanente na vida da igreja. Então eu gostaria que os irmãos, na terça-feira, separassem alguns minutos da sua terça-feira, se possível for, principalmente no horário que acontece a nossa célula aqui, não precisa separar uma hora e meia, separa lá uns 5 minutos e lembra de mim, lembra do pastor Daniel ou de quem estiver lá, e de lá mesmo você fala: Jesus, usa o pastor Peterson hoje lá na célula, na casa da Emerge, usa o pastor Daniel ou o Edilberto, quem quer que seja, derrama a sua graça sobre a vida deles, abençoe aquelas vidas que estão ouvindo a tua palavra, que pode mudar e transformar as vidas. Então, você que de repente não pode estar lá presente, olhe por essa célula, olhe por essas vidas que estão ali recebendo a palavra. Quinta-feira nós temos a célula lá na casa do irmão Jair Jorge, às 8 horas, tanto a de terça quanto a de quinta, da mesma forma. Se você não puder estar lá na quinta-feira, olhe por nós lá, né? Nós precisamos e carecemos da sua oração, da sua intercessão. E aos domingos nós temos aqui a celebração, culto às 7 horas, a escola bíblica às 5 às 6 e meia. Nós não estamos tendo escola bíblica aqui das 5 às 6 e meia, porque o irmão Edson é o que está participando, então eu tenho procurado ir lá na casa dele, dar um estudo para ele lá na casa dele, e ao mesmo tempo aproveitar a ocasião para discipulá-lo. Então entendemos que seria melhor, já que ele tem disponibilidade de tempo, eu também, de fazer lá. Só essa semana que eu não fiz porque eu estava em viagem, certo? Ok, tem mais algum aviso? Não, né? São esses aqui. Ok, então pedi ao pastor Daniel compartilhar com a gente a palavra. As crianças, tem criança? Todos nós somos crianças? Vem aqui, senta. Olá, Penélope, Ana, Victor, boa noite. Vai? Nós queremos falar sobre. Jesus Cristo, Rei de Salvo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus, que criou todas as coisas, enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E hoje nós chamamos de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Por quê? Porque nós estamos lembrando hoje que Jesus, há muito tempo atrás, ele entrou na cidade de Jerusalém, e nós vamos ler o que aconteceu quando ele entrou na cidade de Jerusalém. Levaram um jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou no jumentinho, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Então aqui nós temos um quadro de Jesus entrando na cidade de Jerusalém. O que vocês estão vendo nesse quadro? Jesus
Jesus, ele está montado num jumentinho, num burrinho, certo? E o que mais que você vê aqui? No chão, o que você vê no chão aí, onde o burrinho está andando? Então, lençóis, então as pessoas tiraram os mantos. Naquela época eles tinham mantos porque faziam um friozinho, aí eles colocavam uma blusa, mas não era bem uma blusa, era uma pequena coberta. Aí eles levaram para a cidade de Jerusalém. Aí quando Jesus chegou, ele subiu em cima de um pequeno animal chamado um jumentinho, e ele entrou na cidade como um rei. Mas espera aí, rei não é aquele que entra num cavalo? Desta vez, Jesus não entrou em Jerusalém num cavalo, mas num jumentinho. Por que Jesus entrou em cima de um jumentinho e não em cima de um cavalo? Porque ele não veio para julgar e para fazer juízo quando ele veio na primeira vez. Ele veio para salvar. Então, quando o jumentinho é um animal tão simples, tão singelo, tão humilde, que Jesus, ao invés, apesar de ele ser o grande rei, ele é o rei eterno, ele criou todas as coisas, ele entrou em Jerusalém para dizer para você e para mim que ele não veio para julgar, ele veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. Próximo slide. Agora, um dia, como nós lemos em Apocalipse, o Apocalipse nos fala sobre o futuro, o que vai acontecer lá no final dos tempos. Diz aqui que ele viu o céu aberto e eis que um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja pela justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Então aqui, uma outra imagem de Jesus, né? Só que essa imagem é no final do mundo, quando ele vem para julgar e para fazer toda a justiça aqui sobre a face da terra. Vocês estão vendo alguma diferença entre o animal com que ele entrou na cidade de Jerusalém e esse cavalo aí? Muita diferença. Esse cavalo é branco, ele é forte, ele está cheio de vigor, e Jesus, ele está não com a sua cabeça coberta. O que está aí na cabeça dele? Uma coroa, né? E com uma espada, que significa que ele fará a justiça. Mas a primeira vez que ele veio, vamos voltar 2 slides, ele veio montado num jumentinho. E hoje nós estamos lembrando o dia em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém em cima de um jumento para trazer paz aos nossos corações. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor vem até nós para nos trazer paz, para nos trazer salvação. Que nós possamos receber a tua salvação em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vocês podem sentar. Estamos lembrando essa data tão sublime, tão importante na história da humanidade hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de João 19. João capítulo 19. Começando com o versículo 17. Depois que Jesus entrou em Jerusalém, em cima do jumentinho, ele passou 3 dias na região e
agora nós temos ele já no quinto dia, agora em que ele foi crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. E lá o texto também que nós não queremos ler está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 23. 1 Coríntios 1, 18 a 23. Não vou ler por completo os versículos, mas alguns trechos de destaque. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós pregamos Jesus crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesta noite pela tua palavra, que possamos ter ouvidos para ouvir, que possamos ter um coração para entender a tua palavra, que possamos, em nome de Jesus, assimilar e deixar com que esta palavra se torne parte do nosso pensamento, do nosso espírito, da nossa alma, nos vivificando, nos dando ânimo para caminhar nesta semana que segue. Nós lembramos com alegria a sua vinda, nós nos lembramos com alegria a sua morte e a sua ressurreição. Obrigado, Senhor. Fale a cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira, e o seu túmulo foi encontrado vazio no domingo, no terceiro dia após a sua morte. Na sexta-feira, durante a festa da Páscoa dos judeus, às 9 horas da manhã, naquela sexta-feira, na cidade de Jerusalém, Jesus foi crucificado. Herodes era o rei secular dos judeus, Pilatos era o governador romano que representava o Império Romano lá na Palestina, e Caifás era o sumo sacerdote e ele era o líder religioso. E os três, Herodes, Pilatos e Caifás, tinham as suas residências oficiais na cidade de Jerusalém, e também as suas câmaras, onde eles atendiam o público e exerciam os seus deveres públicos. Jesus, ele foi preso no meio da noite, de quinta para sexta-feira, no Monte das Oliveiras, onde ele estava orando com seus discípulos. O Monte das Oliveiras ficava de frente, ficava a 1 quilômetro da cidade de Jerusalém. Então era um lugar alto e dava para ver o templo, que ficava cerca de 1 quilômetro do Monte das Oliveiras.
ele foi preso no Monte das Oliveiras, então ele foi levado em cadeias para as autoridades religiosas judaicas. Ele passou pelo seu primeiro julgamento. Depois de ele ser condenado no primeiro julgamento, o julgamento religioso, ele foi levado para um segundo julgamento diante de Pôncio Pilatos, o governador gentil romano, que representava César. Ali também foi julgado, sentenciado à morte para ser crucificado. Sendo condenado à morte de crucificação, ainda no quartel, lá no quartel dos romanos, Jesus foi brutalmente chicoteado, incessantemente escarnecido, violentamente socado e cuspiram na face dele. E em seguida, mesmo estando gravemente ferido, ele foi arrastado seminu pelas ruas da cidade de Jerusalém, sangrando profusamente, para que todo o povo, e lembra-se que a cidade estava cheia, porque a festa da Páscoa trazia muitas pessoas para lá, para ver o espetáculo público que era uma crucificação. A distância entre o quartel-general e o local onde Jesus foi crucificado era cerca de 600 metros. Quando ele chegou em cima do morro, os soldados romanos cumpriram o protocolo de rito de execução por crucificação, a forma mais humilhante de execução. O condenado era despido por completo, ele era colocado sobre a cruz, 2 vigas grossas entrelegadas, suas mãos e seus pés eram cravados na madeira com grandes pregos, ele era erguido para ser visto por todo o povo ajuntado, vivo ainda, semi-consciente, em vexame público, até morrer por perda de sangue ou asfixia. A crucificação era comumente usado pela lei penal romana para a execução de criminosos de alta periculosidade, revolucionários que estavam se rebelando contra o domínio romano. Durante 6 horas, das 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus sofre dor, vexame, feridas abertas, sangramento e o escárnio do povo e das lideranças religiosas, sem treva, sem misericórdia. Lá na cruz ele diz palavras de angústia: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: tenho sede, mas ele também diz palavras de provisão e proteção para a sua mãe, que estava ali assistindo aquela cena. Ele diz palavras de perdão, ele diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, para os soldados romanos que cumpriam as suas ordens. E no final, antes de morrer, Jesus declara a palavra da vitória. Ele diz: está consumado, anunciando que a sua obra de salvação de toda a humanidade tinha sido completado no momento do seu último suspiro. Às 3 horas da tarde, na sexta-feira da semana da festa da Páscoa, Jesus Cristo morreu. Algumas horas depois, ele foi sepultado por 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, para ver onde ficava, e 2 mulheres seguiram José de Arimateia e Nicodemos para ver onde ficava o local da sepultura. O túmulo, da qual ser colocado o
corpo de Cristo lá dentro do túmulo, ele foi selado com uma grande pedra. E Pilatos e os principais sacerdotes mandaram um destacamento de guardas para ficar protegendo o túmulo. Agora é domingo, de manhã cedo, terceiro dia, as mulheres voltam para o túmulo, a pedra está removida e o túmulo vazio. Jesus havia ressuscitado. Assim como ele mesmo tinha dito que iria acontecer, aconteceu. Ele disse isso muitas vezes durante os meses que antecederam a sua morte. Jesus, ressuscitado agora, durante 40 dias, anda pela terra, principalmente a Galileia, onde mais de 500 pessoas o viram e tiveram tempo com ele. Ele ensina os seus 12 discípulos e outros sobre o seu reino sobre a terra, que iria durar mais do que todos os reinos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Jesus orienta os seus apóstolos e os seus seguidores crentes a esperarem na cidade de Jerusalém, onde eles receberiam a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? O Espírito Santo. Depois de 40 dias, Jesus ele sobe aos céus diante dos seus seguidores, encoberto por uma nuvem. E hoje, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, da onde ele voltará para julgar a todos. Jesus sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, que consola e conduz os seus discípulos. Meus amados, hoje e durante essa semana, na verdade toda semana, a igreja celebra a Páscoa. A igreja celebra o momento em que Jesus ele foi crucificado, em que ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Nós, como igreja, nós comemoramos o maior evento da história da humanidade. O mundo até separa essa data no calendário, mas não celebra. Esquece, não entende o significado, mas a igreja entende o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Como eu já disse, nós lembramos isso todos os domingos, mas de uma forma mais focada, nós lembramos disso nesta semana. Toda decisão humana da história da humanidade e na sua vida hoje estão subordinadas a essa decisão tomada de Deus. A decisão da crucificação, da cruz de Cristo, foi tomada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E por que Deus tomou essa decisão? Por amor. Tem aquele versículo que nós todos conhecemos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. Então Deus ama e Deus ele é generoso. Obrigado, porque está meio seco hoje. Mas a decisão de Deus custou alto. Foi um alto preço que ele pagou. O pastor falou hoje à noite sobre a riqueza de Jesus. Toda a riqueza, ele abriu mão de toda essa riqueza, toda a glória. Ele estava no mais alto pico da glória e desceu para o mais profundo abismo, para que eu e você pudéssemos ter essa riqueza que é a salvação. A salvação em Jesus Cristo. A salvação que nos dá a nova vida. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro, quando ele escreve a sua carta para os crentes que estão lá na região de Ponto, ele escreve: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
é difícil para nós tentar descrever a grandeza do que aconteceu ali naquele dia. É difícil expressar em palavras humanas a grandeza do significado do que ocorreu no momento da morte de Jesus Cristo. Mas eu vou tentar me esforçar para fazer isso. Eu vou me empenhar para tentar ajudar-nos hoje, pela graça de Deus, pela ministração do Espírito Santo, entender a riqueza, a profundidade do que aconteceu naquela sexta-feira, no morro chamado Gólgota, na cidade de Jerusalém. É um mistério grande e maravilhoso. E eu digo, é um mistério que você pode descobrir pela fé. Aceitar pela fé. Aquilo que as nossas palavras não conseguem expressar, o nosso espírito e a nossa alma podem saber. E isto pode nos trazer muita alegria. A palavra de Cristo, em primeiro lugar, comunica o perdão e a purificação do pecado. O pecado causa o maior dano sobre a sua vida. O pecado é o que nos separa de Deus. O pecado é o que nos leva para a condenação. Os males do pecado nós conhecemos, nós experimentamos isso a cada dia. É o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, a mesquinhez, o egoísmo, pensamentos e atitudes assassinas, a gritaria, a mentira, o engano, a cobiça. Todos estes são obras do pecado. E todo ser humano peca. Todos nós pecamos. Todos nós estamos debaixo de uma maldição e condenados à morte. O pecado, ele nos isola, ele endurece o coração, ele nos deprime, ele corrói o nosso ser interior. É a doença do espírito, é o mal da alma, é a enfermidade da mente. Este é o dano, o grande dano que o pecado causa para o ser humano. E a palavra de Cristo nos comunica o perdão e a purificação do nosso pecado. Parece algo sem esperança, não é mesmo? Quando nós pecamos, quando nós destruímos as outras pessoas com as nossas palavras e gestos, e atitudes e ações, nós estamos também ferindo Deus e o excluindo da nossa existência. Pois que quando eu faço algo mal, quando eu peco contra o meu próximo, eu estou pecando contra alguém que Deus fez, porque cada um de nós é feito à semelhança e à imagem de nosso Deus. Portanto, quando pecamos contra os nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, pessoas estranhas, pessoas conhecidas, pessoas longe ou pessoas perto de nós, estamos pecando contra o nosso Deus e Pai, que nos criou e que nos ama. E tudo fica ainda mais desesperador quando nós tentamos, por nós mesmos, consertar nossa vida. Nós tentamos isso, nós sabemos que tem alguma coisa dentro de nós que não está certa, uma doença, uma ferida, que nós tentamos consertar, e nós tentamos tomar um analgésico por um câncer. Será que um analgésico vai curar um câncer? Nós tentamos colocar um band-aid sobre uma ferida que é tão profunda como é a ferida do pecado, e nos frustramos com essas tentativas de cobrir o nosso pecado. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele deu o seu Filho para que Ele morresse uma morte cruel e vergonhosa na cruz, para que você pudesse receber o perdão do seu pecado e ser liberto do poder do pecado, o poder que o pecado tem sobre a sua vida. Graças a Deus, graças a Deus, a situação foi revertida na cruz do Calvário.
lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, nossos pais, pecaram, eles tentaram colocar um band-aid sobre uma ferida muito profunda, mas de uma outra forma. Eles pecaram e reconheceram a sua vergonha e o seu pecado, e tentaram cobrir o seu pecado com vestes que eram folhas de figo. Agora, eu vou dizer algumas coisas: folhas de figo não conseguem cobrir um ser humano, e quando nós tentamos nos cobrir, nós acabamos passando maior vergonha ainda. Quando nós tentamos medicar a nós mesmos, quando nós tentamos tratar este mal da alma, quando nós tentamos tratar esta ferida, esta doença do nosso ser interior, nós acabamos sempre aquém do que a nossa alma e o nosso espírito precisam. Então Jesus procurou Adão e Eva, e nós sabemos que lá no capítulo 3, Deus, Ele fez vestes que os cobria com dignidade. Ele deu a eles uma vestimenta, uma roupa que cabia, não folhas de figo, que só faziam eles passar maior vergonha. É isso que Cristo fez. Ele deu o seu corpo, Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter o perdão do nosso pecado, para que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós. Ele é o remédio que cura esta doença da nossa alma. E quando nós lembramos daquela sexta-feira em que Ele deu a sua vida, quando Ele morreu na cruz em Jerusalém, Ele curou a nossa alma, Ele curou a nossa mente, Ele curou o nosso espírito, Ele concedeu a nós tudo o que precisamos para vencer o pecado. Esta foi o grandioso trabalho que Jesus fez. Quando Jesus estava na terra, estava evangelizando, e as pessoas estavam se aproximando dele, ele disse: os sãos, os que têm saúde, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então ele não veio chamar aquele que tenta se medicar. É o que acontece. A gente tenta se medicar. Não preciso de Deus, não. Eu não preciso de Jesus. Eu estou muito bem, obrigado. Eu estou muito bem de saúde. Eu estou muito bem no meu espírito. Eu não preciso de Jesus. Jesus disse: eu não posso ajudar alguém que não quer ser ajudado. Eu sou meio teimoso para ir para o médico. Não sei se você é. Eu não gosto de ir para o médico. Não gosto. Aquele ambiente me dá estranheza. Mas se eu tenho algum mal, às vezes no começo eu tento disfarçar. Não tenho, não vai dar tudo certo. Daqui a uns 2 dias passa essa dor. Mas a dor persiste e fica mais grave. Não quero ir para o médico. Não, acho que não estou tão ruim assim. Aí, finalmente, quando a coisa aperta mesmo, aí eu vou. É assim com Deus. Muitas vezes Deus está oferecendo um remédio, Ele já tem um diagnóstico. O nosso problema da alma, o diagnóstico é que o pecado está dentro de nós. O tratamento Jesus já fez, Ele morreu na cruz. Foi necessário Ele morrer para que nós pudéssemos ter a cura da nossa alma. E Ele veio para não chamar os justos, aqueles que acham que está tudo bem, que cumprem a sua própria justiça, mas sim os pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus fez na cruz. Ele nos deu a palavra de perdão e perdão e purificação dos nossos pecados. E segundo ponto é que a palavra da cruz comunica a vitória sobre a morte. Jesus ele morreu e foi ressuscitado ao 3º dia. O sangue, olha só, o sangue de um inocente foi necessário para assegurar vida eterna para todas as pessoas. Na sua morte, Jesus ele pronuncia que a morte não tem a última palavra em sua vida.
que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele tem a primeira e a última palavra em nossas vidas. Não acredite que quem tem a última palavra é você, ou o seu vizinho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou o irmão, ou uma irmã. Quem tem a primeira e a última palavra na sua vida é o próprio Deus. Jesus é o alfa e o ômega. Quando você está no ventre da sua mãe, Jesus já colocou, Deus já colocou no seu espírito a eternidade. Quando nós nascemos e crescemos, nós temos um anseio como seres humanos, não só por coisas desta vida, a nossa imaginação, nós idealizamos algo além desta vida. A eternidade é colocada dentro de nós. Nós ansiamos alguma coisa mais do que este mundo que está aqui. E Jesus, que é o alfa e o ômega, ele encarou o nosso último inimigo. Ele encarou a morte. Ele encarou a morte e venceu. Ele ganhou. Ele foi vitorioso sobre a morte. Quando Jesus ele morreu, quando ele disse está consumado, ele disse, olha, a morte não tem mais a última palavra em nossa realidade. A morte ela foi engolida pela cruz. Agora pois, como diz em Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu era criança na igreja, nós cantávamos o seguinte hino: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Meus amados, nós vivemos numa cultura de morte ao nosso redor. Mas lá na cruz, lá sobre a cruz, quando ele expirou, Jesus, ele acaba com a cultura da morte que prevalece ao nosso redor. Ao nosso redor vemos pessoas vestindo morte, não somente nas suas camisetas com as caveiras que está na moda agora. Como é que caveira pode estar na moda? Morte está na moda. O mórbido está na moda. Mas está ao nosso redor. E parece que o diabo está dizendo, olha, a morte tem a última palavra. Mas Jesus disse, não, eu venci a morte. Eu sou da vida. E o cristão e a igreja, ele contra-ataca, por isso que nós temos que combater o bom combate, ele contra-ataca a cultura da morte com a cultura da vida. Os nossos jovens estão assistindo filmes mórbidos, de zumbis, se cortando, desfigurando a sua pele, filmes de terror. As pessoas estão viciadas na morte e no mal, achando que a coisa é inocente. O mundo lá fora grita, renda-se, a morte é vitoriosa, a morte é que tem a tua palavra. Seja realista, meu amigo, joga a toalha, não há esperança, divirtam-se, extravasa que amanhã você vai morrer mesmo. Não é assim? Não é esta o que está sendo comunicado aí fora? Mas Jesus, ele veio quebrar a maldição da morte, ele veio quebrar o desespero da alma, ele veio trazer para nós vida, e vida em abundância. Conta-se a história na Segunda Guerra Mundial, que as forças dos aliados, eles foram tomados, muitos deles prisioneiros, pela força inimiga, e foram colocados em
acampamentos de concentração, chamado acampamentos de morte. E o inimigo queria que os prisioneiros se submetessem à mentalidade de morte. Havia uma linha férrea que o inimigo queria colocar sobre a Ásia. Aí eles pegaram esses prisioneiros de morte e colocaram para construir uma linha férrea que ia demorar normalmente 6 anos para terminar, queriam completar em 18 meses. E aqueles prisioneiros se tornaram vidas humanas descartáveis. E os prisioneiros ficavam olhando um com o outro, suspeitando, querendo tirar vantagem. E um prisioneiro que sobreviveu a esse acampamento de morte, o nome dele é Gordon. Gordon disse que um dia ele ficou tão doente, ele ficou cheio de tumores, cheio de pus, e foi largado, foi deixado para trás. E de repente ele viu ali um senhor, o outro prisioneiro veio e começou a lavar as feridas dele, começou a tratar ele, começou a abençoar ele. E aí, quando esse prisioneiro começou a tratar os mais fracos, outros prisioneiros começaram a tratar e tentar trazer a saúde dos outros prisioneiros. Gordon sobreviveu ao acampamento de morte. Certo dia, no acampamento, a força inimiga disse: olha, alguém aqui tentou escapar. Nós vimos um túnel sendo cavado, e se alguém não confessar, todos vão pagar. E 2 homens que sabiam que a punição, o castigo ia ser severo, e talvez metade dos prisioneiros não ia aguentar o castigo, sendo inocentes, se apresentaram como culpados. Os 2 assumiram a culpa por algo que não tinham feito. Gordon, quando ele viu isto, quando ele recebeu esse tratamento, e quando ele soube que estas pessoas que deram a sua vida não eram cristãos, ele se rendeu aos pés de Cristo. Ele se converteu. A cultura da morte não prevaleceu naquele acampamento. E amados, nós estamos em meio de uma cultura de morte ao nosso redor. Pessoas desesperadas, pessoas se medicando, tomando drogas, tomando entorpecentes, para tentar de alguma forma sanar esta dor da alma. Estão buscando vida onde não tem vida. Meus amados, nós somos a cultura da vida, porque Jesus, ele morreu, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a dor, ele venceu o castigo que está sobre nós, e nós podemos introduzir uma cultura de vida onde nós estamos. Amém. Deus nos chamou para ser vitoriosos e introduzir esta cultura de vida aonde quer que nós estejamos. Este é o poder de Deus. Esta é a sabedoria de Deus. A cruz parece loucura, parece uma insanidade para as pessoas que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Nós vamos à cruz do Calvário todos os dias, é lá que nós recebemos perdão, é lá que nós recebemos força, é lá que nós recebemos a certeza de que temos a vida eterna, e nós podemos enfrentar a cultura de morte e trazer vida. Amém. Para essa cultura. Ninguém está excluído do amor de Deus em Cristo. O desejo de Deus é que todos, não importa o seu status,
social. Não importa se você é rico ou pobre, grande ou pequeno, homem ou mulher, judeu ou gentil, Deus quer que vocês, todos nós, sejamos salvos. Mas cada um de nós tem que decidir. Até nós que já vivemos da graça de Deus, às vezes nós somos tentados a voltar à escuridão. Às vezes a própria escuridão vem dentro de nós. Jesus disse, o apóstolo João escreve para a igreja: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Então, na comunhão da igreja, nós precisamos também desse sangue, que muitas vezes vem pensamentos de morte, pensamentos de divisão, pensamentos de pecado, pensamentos que nos abalam, e nós recorremos à cruz de Cristo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor deixou as riquezas e as glórias e as honras do céu, por glórias, e vieste aqui e desceu, e desceu, e desceu até o nosso nível. O Senhor não veio a nós como um rico ostentando riqueza. O Senhor veio cheio de graça e de verdade. O Senhor se fez pobre para que nós pudéssemos experimentar a riqueza do perdão do nosso pecado, a purificação, para que a nossa doença mortal fosse curada. Oh, glória! Te louvamos porque foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado, sem o meu pecado, castigado em Jesus. Ó Pai, que possamos andar livres do pecado, que ele não domine mais sobre nós, que possamos ser vitoriosos em Ti, para que possamos vencer essa cultura da morte que nos rodeia com vida. Onde existe trevas, que possamos ser luz. Onde palavras de maldição sejam proferidas, que nós possamos proferir palavras de bênção e graça sobre as nossas amizades, Pai. Que as bênçãos de nosso Deus estejam sobre nós nessa semana. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, sermos esta luz, ser este, ó Deus, esta cultura de vida, aonde quer que nós pisamos o pé. Estas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Daqui a pouco vai nos ajudar. Essa palavra, Jesus, que o pastor Daniel disse, está consumado. Uma palavra muito forte, muito rica. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês antes da gente cantar esse cântico, e aí nós vamos encerrar orando. Edilberto, o que Jesus conquistou na cruz? Uma palavra só. Vida. Jorge. Para nós. Salvação. Laura. O que Jesus conquistou lá na cruz para você? A salvação. Jair. Libertação. Adriano, o que Jesus conquistou lá na cruz para você? Propósito de vida. Pastor Daniel. Purificação do pecado. Purificação do pecado. Amor. Reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. Sendo perdão de pecados. Paz.
Poderíamos ficar aqui a noite inteira enumerando o que Jesus conquistou na cruz por sua causa, por nossa causa. Então nós vamos declarar essa canção. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomamos posse, vamos nos apropriar daquilo que já é nosso, daquilo que é direito nosso. Tem uma história que aconteceu na Inglaterra, de uma senhora, empregada doméstica, que trabalhou para uma senhora durante muitos anos. E a sua patroa, ela acabou morrendo. Ela morreu, a empregada então entendeu que estava desempregada e voltou a viver num barraquinho, num casebre, durante muito tempo, durante muitos anos. E essa senhora, a patroa dela que havia morrido, deixou um presente para ela. Ela pegou esse presente e colocou lá na sala, no casebre, na casa bem pobre. E aí, passado muito tempo, uma pessoa conhecida dela foi visitá-la. Entrou na sala, conversou com ela, olhou aquele quadro e perguntou: mas o que é isso? Então, esse é um presente que a minha patroa me deu, quando ela morreu, quando ela faleceu, ela resolveu me dar esse presente. Eu achei interessante, bonito, e resolvi pendurar aqui na sala da minha casa. Esta mulher, esta senhora empregada, ela era analfabeta, ela não sabia ler, muito menos escrever. Esse advogado, conhecido dela, falou para ela o seguinte: há quantos anos você ganhou esse presente? Foi quando a minha patroa morreu, há décadas, há muitos anos atrás. Ele chegou para ela e falou: olha, você viveu durante décadas uma vida miserável, uma vida desprovida de recurso, em vão, à toa. Ela falou: mas como? Simples. O que está pendurado, até combinou aqui, o que está pendurado aqui na sala da sua casa é um testamento, onde essa mulher rica, muito rica, na qual você trabalhou para ela, que morreu, ela doou toda a herança, toda a fortuna, toda a riqueza para você. Ela falou: nossa, mas eu vivi todo esse tempo limitada, pobre, sem recurso, desprovida de recurso, passando necessidade, passando fome, vivendo essa vida tão miserável financeiramente falando, sendo que na minha casa, na sala da minha casa, está um quadro, um testamento, onde diz que eu possuo toda a riqueza da minha senhora. Mudando um pouco da ilustração, a cruz é o testamento, onde lá está escrito todas as riquezas, todas as dádivas, todas as bênçãos que vocês citaram aqui e que poderíamos ficar a noite toda aqui citando. Só que Ele não vai conquistar, Ele já conquistou para você, para mim, para nós. Então vamos encerrar esse culto nessa noite, não só cantando por cantar, mas cantando, se apropriando, usufruindo do benefício da cruz, da graça que veio da cruz de Cristo em seu lugar, em nosso lugar. Vamos encerrar assim, vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa canção. Oh,
conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, aleluia! Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, aleluia! Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. Maior é o que está em maior, aleluia, do que o que está no mundo. Oh, aleluia, aleluia, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém, Jesus! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Bendito é o teu nome! Aleluia! Amém! Amém! Encerrado, dê um abraço no seu irmão.